Desta vez não voltamos sem uma solução definitiva. Foram as últimas palavras que Marcelo Tavares pronunciou ao abraçar a esposa na porta de casa em Campo Grande, na manhã de 15 de março de 1998. O empresário de 42 anos carregava uma pasta de couro desgastada pelo uso, repleta de documentos que comprovavam sua participação numa sociedade que havia se transformado num pesadelo jurídico. Ao lado dele, 4 outros homens ajustavam as bagagens no porta-malas de uma Toyota Hilux prata: Roberto Mendes, contador aposentado de 58 anos, Antônio Carvalho, comerciante de 45, Luiz Fernando Silva, advogado de 39, e o mais jovem do grupo, Diego Moreira, de 31 anos, sócio mais recente da empreiteira que construíra 3 edifícios em Goiânia entre 1994 e 1997. A herança em disputa vinha da morte súbita de Joaquim Ribeiro, o 6º sócio, que falecera de infarto 6 meses antes, deixando uma viúva desconfiada e 2 filhos determinados a expulsar os demais da sociedade. O patrimônio incluía não apenas os edifícios já construídos, mas também um terreno de 15 mil metros quadrados na região sul de Goiânia, avaliado em mais de R$ 2 milhões. Durante semanas, tentativas de acordo por telefone haviam fracassado. A família Ribeiro insistia que Joaquim havia sido enganado pelos sócios, que aproveitaram sua idade avançada, 71 anos, para induzi-lo a investir suas economias numa sociedade fraudulenta. Os 5 contestavam, apresentando contratos assinados em cartório e comprovantes de que cada um havia investido proporcionalmente no negócio. O cheiro de café ainda pairava no ar quando Roberto ajustou o retrovisor da Hilux. Era ele quem dirigiria durante toda a viagem, cerca de 6 horas de estrada até Goiânia. O grupo havia decidido viajar num só veículo para economizar combustível e, principalmente, para chegarem juntos ao escritório do advogado da família Ribeiro, marcado para as 14h do dia seguinte. Se resolvermos isso amanhã mesmo, voltamos na terça, disse Luiz Fernando, guardando uma garrafa térmica no banco traseiro. Como advogado, ele seria o porta-voz do grupo durante a reunião. Diego, o mais novo, permanecia silencioso. Nos últimos meses, ele havia tomado empréstimos bancários baseado na expectativa de lucros da sociedade. Se perdesse sua parte na herança, ficaria endividado por anos. Sua esposa, Cláudia, grávida de 7 meses, havia implorado para ele não viajar naquele momento. Pressentimento ruim, ela dissera na noite anterior. Antônio carregava consigo 2 malas, uma com roupas para 3 dias, outra com documentos e fotografias que provavam sua participação em cada etapa da construção dos edifícios. Ele mesmo havia supervisionado as obras, conhecia cada tijolo colocado, cada metro de ferro usado nas estruturas. Eram exatamente 7h30 quando Roberto ligou o motor. O sol de março em Campo Grande prometia mais um dia de calor típico do centro-oeste, com temperatura chegando aos 35 graus à tarde. A previsão do tempo indicava a possibilidade de chuva em Goiás durante a noite. Vamos resolver essa merda de uma vez por todas, resmungou Marcelo, fechando a porta do passageiro. Era um homem prático, que odiava burocracias e disputas judiciais. Preferia sempre o acordo direto, o aperto de mão que valia mais que qualquer papel assinado. A Hilux prata deixou Campo Grande pela BR-060, seguindo em direção nordeste. O último registro oficial de sua localização seria feito 4 horas depois, numa estação de combustível em Rochedo, onde Roberto abasteceu e comprou água mineral para o grupo. As câmeras de segurança do posto registraram os 5 homens descendo do veículo, conversando animadamente próximo às bombas de gasolina. Ninguém imaginava que aquelas imagens seriam as últimas evidências de que os 5 sócios ainda estavam vivos. A primeira ligação de desespero chegou à delegacia de Campo Grande às 23h47 do dia 16 de março. Era Cláudia Moreira, esposa de Diego, relatando que o marido não havia retornado da viagem a Goiânia nem respondido às suas ligações durante todo o dia. Eles deveriam ter voltado hoje à tarde, explicava ela ao delegado José Henrique Campos, a voz embargada pela angústia e pelo cansaço da gravidez avançada. Diego me prometeu que estaria aqui para a consulta médica das 16 horas. Ele nunca perderia uma consulta do bebê.
Nas primeiras 48 horas, as famílias ainda alimentavam esperanças racionais. Talvez a reunião com os advogados tivesse se estendido. Talvez precisassem de mais tempo para analisar documentos. Talvez houvesse problemas com o veículo na estrada. Mas quando Marcelo Tavares também não compareceu à reunião de trabalho na segunda-feira, 19 de março, sua esposa Helena procurou a polícia. Era um homem pontual, responsável, que jamais faltaria a compromissos sem avisar. Sua empresa de materiais de construção ficou fechada por 3 dias seguidos, algo inédito em 15 anos de funcionamento. Roberto Mendes deixara 3 netos pequenos sob os cuidados da esposa, prometendo trazer presentes de Goiânia. Sua ausência prolongada fez com que a família iniciasse uma busca particular, contatando hospitais e delegacias de toda a região. A investigação oficial começou de forma desencontrada. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul alegava que os homens haviam desaparecido em território goiano. Portanto, a responsabilidade seria das autoridades de Goiás. A polícia goiana, por sua vez, argumentava que não havia evidências de que o grupo chegara ao estado, já que ninguém da família Ribeiro confirmara a reunião marcada. Esta descoberta foi a primeira grande surpresa da investigação. O advogado da família Ribeiro, Dr. Sebastião Naves, negou categoricamente ter marcado qualquer reunião com os 5 sócios. Não conheço essas pessoas, declarou aos investigadores. Nunca recebi contato de nenhum grupo de Campo Grande querendo resolver herança. O mistério se aprofundou quando a família Ribeiro também foi localizada. A viúva, Dona Conceição Ribeiro, de 69 anos, confirmou que realmente havia uma disputa envolvendo a sociedade do marido, mas ela e os filhos haviam decidido resolver tudo através de advogados, sem encontros presenciais. Não confiamos nesses sócios, disse ela aos investigadores. Achamos que eles enganaram meu falecido esposo. Se a reunião nunca fora marcada, por que os 5 homens viajaram a Goiânia? A resposta veio através de uma investigação mais profunda nos registros telefônicos. Nos dias anteriores à viagem, Marcelo Tavares havia recebido diversas ligações de um número com DDD de Goiânia. Quando a polícia rastreou o número, descobriu que pertencia a um telefone público localizado no centro da cidade, próximo à rodoviária. Alguém havia convencido o grupo de que uma reunião fora marcada. Alguém que conhecia detalhes da disputa judicial, que sabia os nomes dos 5 sócios e que conseguira parecer convincente o suficiente para fazê-los viajar mais de 500 quilômetros. As buscas na estrada entre Campo Grande e Goiânia se estenderam por 3 meses. Helicópteros sobrevoaram fazendas, córregos e matas fechadas. Mergulhadores vasculharam açudes e rios. Policiais rodoviários revisaram cada posto de gasolina, cada oficina mecânica, cada pousada ao longo do trajeto. A Toyota Hilux prata, placa JXK 1847, havia simplesmente desaparecido junto com seus 5 ocupantes. Em julho de 1998, 4 meses após o desaparecimento, a investigação foi oficialmente suspensa por falta de pistas. As famílias contrataram detetives particulares, ofereceram recompensas, distribuíram cartazes por todo o Centro-Oeste. Cláudia deu à luz uma menina em maio, sozinha no hospital, segurando na mão uma foto do marido. Os anos passaram como feridas abertas. As empresas dos 5 sócios faliram ou foram vendidas a preços irrisórios. Filhos cresceram sem pais. Netos nasceram sem conhecer os avós. A disputa sobre a herança de Joaquim Ribeiro foi arquivada. Ironicamente, sem os 5 contestantes, a família conseguiu tomar posse de todos os bens sem resistência. Campo Grande continuou crescendo, novas avenidas foram construídas, outros mistérios ocuparam as páginas dos jornais. Mas nas casas das 5 famílias, o silêncio gritava mais alto a cada aniversário, a cada Natal, a cada data que deveria ter sido celebrada em conjunto. Helena Tavares nunca se casou novamente. Roberto Mendes foi declarado morto em 2005 para que a viúva pudesse receber a pensão. Antônio Carvalho tinha uma filha de 12 anos quando desapareceu. Ela se formou em Direito em 2008, obcecada pela ideia de um dia descobrir o que acontecera com o pai. E durante todos esses anos, uma pergunta ecoava na mente dos investigadores. Se a reunião era falsa, quem tinha interesse em atrair os 5 sócios para Goiânia? E por quê?
A descoberta aconteceu por acaso numa manhã de agosto de 2019, 21 anos depois do desaparecimento. Valdecir Pereira, trabalhador rural de 54 anos, estava limpando uma área de mata fechada na fazenda Santa Luzia, a 87 quilômetros de Goiânia, quando sua enxada bateu em algo metálico enterrado sob uma camada de terra e folhas decompostas. O som não era de pedra ou raiz, era oco, como o de uma lata amassada. Intrigado, Valdecir cavou com as mãos e encontrou uma placa de carro parcialmente corroída. As letras e números ainda eram legíveis. JXK U847. Era a placa da Toyota Hilux, dos 5 sócios desaparecidos. A princípio, Valdecir não entendeu o significado da descoberta. Guardou a placa no galpão da fazenda, pensando em usá-la como sucata. Somente 3 dias depois, quando comentou sobre o achado com o capataz da propriedade, é que alguém se lembrou do caso que havia mobilizado toda a região 2 décadas antes. A Polícia Civil foi acionada e, em menos de 24 horas, uma equipe de investigação chegou à fazenda Santa Luzia. O proprietário, Miguel Santos, de 73 anos, confirmou que a área onde a placa foi encontrada permanecera intocada por mais de 15 anos, coberta por vegetação densa e frequentada apenas por animais silvestres. Ninguém vai nessa parte da fazenda, explicou Miguel aos investigadores. É muito fechada, cheia de espinho e cobra. Só mandei limpar agora porque vou vender a propriedade. A escavação começou imediatamente. Utilizando georradar e cães farejadores especializados em localizar restos mortais, a perícia vasculhou cada metro quadrado numa área de 200 metros ao redor do local onde a placa foi encontrada. No segundo dia de buscas, os cães sinalizaram a presença de material orgânico em decomposição numa depressão natural do terreno, disfarçada por galhos e folhagens que pareciam ter sido propositalmente colocados ali. A escavação revelou fragmentos de ossos humanos, pedaços de tecido desbotado e 15 centímetros mais fundo, uma carteira de couro praticamente intacta. Dentro da carteira, os documentos estavam colados pela umidade, mas ainda era possível ler o nome: Luiz Fernando Silva, o advogado do grupo. Conforme a escavação prosseguia, mais evidências apareciam. Foram encontrados 5 relógios de pulso, 3 alianças de casamento, uma corrente de ouro com um pingente em formato de âncora, presente que Roberto Mendes havia ganhado da neta mais velha, e fragmentos do que parecia ser uma pasta de couro, similar à que Marcelo carregava quando saiu de casa naquela manhã de março de 1998. O mais perturbador, porém, foi encontrado no 3º dia: restos da própria Toyota Hilux, desmontada e enterrada em diferentes pontos da mata. Motor, bancos, para-brisas, pneus, tudo havia sido sistematicamente desmantelado e ocultado numa área de aproximadamente 1 hectare. Alguém havia dedicado tempo considerável para fazer 5 pessoas e um veículo inteiro desaparecerem completamente. A análise forense dos ossos confirmou que pertenciam a 5 indivíduos do sexo masculino, com idades compatíveis com as dos sócios desaparecidos. Exames de DNA foram solicitados para confirmação definitiva, mas os investigadores não tinham mais dúvidas. Haviam encontrado Marcelo, Roberto, Antônio, Luiz Fernando e Diego. A causa da morte não pôde ser determinada com precisão devido ao estado avançado de decomposição, mas a forma como os corpos foram ocultados indicava claramente homicídio seguido de ocultação de cadáveres. Miguel Santos, proprietário da fazenda, foi o primeiro a ser interrogado. Ele garantiu ter comprado a propriedade em 2001, 3 anos após o desaparecimento, e nunca havia tido conhecimento de que havia algo enterrado em suas terras. Registros cartoriais confirmaram sua versão. Em 1998, a fazenda Santa Luzia pertencia a outro proprietário. O dono anterior era Osvaldo Machado, falecido em 2015. Segundo vizinhos, Osvaldo era um homem reservado, que raramente recebia visitas e mantinha a fazenda praticamente abandonada. Vivia sozinho numa casa simples próxima à sede. Criava apenas algumas cabeças de gado e não se envolvia com a comunidade local. Mas havia um detalhe que chamou a atenção dos investigadores.
Osvaldo Machado havia trabalhado como corretor de imóveis em Goiânia durante os anos 1990, especializando-se em terrenos e propriedades rurais. Seu nome constava em diversos registros de transações imobiliárias da época, incluindo algumas envolvendo empresas de construção civil. Seria possível que ele conhecesse a disputa envolvendo os 5 sócios? Teria alguma ligação com a herança de Joaquim Ribeiro? A resposta para essas perguntas estava guardada numa caixa de papelão empoeirada, esquecida no sótão da casa onde Osvaldo vivera seus últimos anos. A caixa foi encontrada pela sobrinha de Osvaldo Machado, Teresa Oliveira, quando ela limpava a casa do tio para vendê-la. Dentro, cartas, contratos antigos, recibos de pagamento e, no fundo, um envelope lacrado com a inscrição Março 1998, escrita à mão com caneta azul. Teresa entregou a caixa à polícia no dia 3 de setembro de 2019, 2 semanas após a descoberta dos corpos. O que estava dentro do envelope mudaria completamente a compreensão do caso. Eram fotografias. 15 fotos coloridas mostrando os 5 sócios caminhando por uma estrada de terra, entrando numa casa simples, sentados ao redor de uma mesa de madeira. Na última foto, os 5 estavam com as mãos amarradas às costas, rostos voltados para baixo, claramente mortos. No verso de cada foto, anotações com letra miúda: Marcelo Tavares, tiro na nuca; Roberto Mendes, tiro no peito, e assim por diante, descrevendo friamente como cada um havia sido executado. Junto com as fotos, uma carta de 3 páginas explicava tudo. Osvaldo Machado confessava ter atraído os 5 homens até sua fazenda através de ligações telefônicas, fingindo ser representante da família Ribeiro. Ele conhecia detalhes da disputa porque havia intermediado anos antes a venda do terreno de Goiânia para a sociedade dos 6 homens, incluindo Joaquim Ribeiro. Na época, Osvaldo recebera apenas uma pequena comissão pela transação, mas descobrira posteriormente que o terreno valia muito mais do que havia sido pago. Ele tentara reabrir negociações, alegando ter sido enganado sobre o valor real da propriedade, mas os sócios o ignoraram. A morte de Joaquim Ribeiro e a subsequente disputa judicial deram a Osvaldo uma ideia macabra de vingança. Se ele não podia ter sua parte no lucro, ninguém teria. Liguei para Marcelo me passando por advogado da família Ribeiro, escreveu na confissão. Disse que queriam fazer um acordo rápido, sem tribunais, mas que precisava ser pessoalmente. Marquei o encontro na minha fazenda, dizendo que era um lugar neutro, longe de advogados e curiosos. Os 5 chegaram à fazenda Santa Luzia na tarde de 16 de março de 1998. Osvaldo os recebeu sozinho, ofereceu café, disse que os representantes da família Ribeiro chegariam em breve. Manteve a conversa amigável por quase 2 horas, enquanto o sol se punha. Quando escureceu completamente, ele sacou uma espingarda calibre 12 que mantinha escondida atrás de um móvel da sala. Não foi um roubo, continuava a carta. Eles tinham dinheiro na carteira. Relógios caros, alianças de ouro. Não peguei nada. Era sobre justiça. Eles me enganaram, me fizeram perder uma fortuna. Mereciam pagar. Osvaldo matou os 5 homens um por um, obrigando cada um a assistir à execução do companheiro antes da sua própria morte. Roberto Mendes, o mais velho, implorou para que pelo menos avisassem as famílias. Diego chorou pensando na esposa grávida. Antônio tentou oferecer dinheiro em troca da vida. Luiz Fernando, o advogado, foi o último. Antes de morrer, tentou argumentar que poderiam encontrar uma solução, que não era necessário chegar àquela violência extrema. Osvaldo respondeu com um tiro no rosto. Durante 3 dias, ele trabalhou sozinho para desmantelar o veículo e enterrar os corpos. Usou ferramentas da própria fazenda para serrar, desmontar e ocultar cada pedaço da Toyota Hilux. Cavou as covas com uma retroescavadeira que alugara, alegando que precisava fazer uma represa. Nunca senti remorso, dizia o final da carta. Eles destruíram minha vida financeira. Eu destruí a vida deles. Estamos quites. Osvaldo manteve o segredo por 17 anos até sua morte, em 2015. A carta foi escrita poucos meses antes de falecer, quando foi diagnosticado com câncer no pâncreas em estágio avançado. Segundo vizinhos, nos últimos meses de vida ele parecia atormentado, falava sozinho,
Tinha pesadelos frequentes. Deixo esta confissão para que as famílias saibam a verdade, concluía o documento. Não peço perdão porque não me arrependo, mas elas merecem saber onde estão seus mortos. A investigação confirmou cada detalhe da confissão. Registros telefônicos de 1998 mostraram ligações do telefone de Osvaldo para o número de Marcelo Tavares nos dias anteriores ao desaparecimento. Vizinhos se lembraram do movimento estranho na fazenda naquela época. Barulho de máquinas durante a madrugada, fumaça saindo da propriedade por vários dias. Um antigo funcionário de Osvaldo, que trabalhou na fazenda entre 1997 e 1999, confirmou ter visto 5 homens entrando na propriedade numa tarde de março de 1998, mas nunca os viu saindo. Quando perguntou sobre os visitantes, Osvaldo disse que eram compradores interessados em gado, que haviam ido embora de madrugada. Em outubro de 2019, os restos mortais dos 5 sócios foram entregues às famílias para sepultamento adequado. Helena Tavares, aos 71 anos, finalmente pôde se despedir do marido. Cláudia levou a filha, agora com 21 anos, para conhecer o túmulo do pai que ela nunca conheceu. O caso foi oficialmente encerrado, mas deixou cicatrizes profundas em todas as famílias envolvidas. A herança que motivou a disputa original, os edifícios e o terreno de Goiânia, foi integralmente apropriada pela família Ribeiro, que nunca soube do massacre que indiretamente causaram. A fazenda Santa Luzia foi vendida por Teresa Oliveira em 2020. A nova proprietária transformou a área onde os corpos foram encontrados num pequeno memorial, com 5 cruzes de madeira e uma placa lembrando que ali jazeram 5 homens que saíram de casa numa manhã de março para resolver um problema de negócios e nunca mais voltaram. Osvaldo Machado levou consigo para o túmulo a satisfação de uma vingança cumprida, mas também o peso de 5 assassinatos que destroçaram famílias inteiras. Sua confissão final revelou não apenas a localização dos corpos, mas a frieza calculada de um homem que transformou uma disputa comercial numa tragédia que ecoou por mais de 2 décadas. Na pequena cidade onde tudo aconteceu, os mais velhos ainda se lembram do mistério dos 5 sócios. Agora sabem que a resposta sempre esteve enterrada a poucos quilômetros de distância, numa mata fechada, onde apenas os bichos eram testemunhas do silêncio dos mortos.